Bom dia. Hoje, 27 de julho de 2022. Venho, através das minhas reflexões, trazer algo que eu entendo muito importante para vocês e inclusive para mim, né? A questão dos estudos e as práticas em relação aos ensinamentos de Joel. O que veio hoje para mim, para estar refletindo para todos, é o seguinte: a palavra hoje que nós vamos refletir é a aparência. Isso é muito importante a gente definir o que é uma aparência. Joel trata muito e diversas vezes nas suas falas referente que nós vivemos em um mundo de aparências. E nós, com o pensamento humano, no nível mental, nós sabemos o que é aparência, o significado de aparência. Mas o que traz muita dificuldade e traz às vezes até confusão, quando Joel trata das aparências em relação aos ensinamentos dele, para a gente separar que aparência que ele está dizendo. Isso é uma dificuldade imensa. Eu vejo com as pessoas também que me procuram de vez em quando e ficam me questionando, mas isso é uma aparência? Isso é real? É uma aparência? É real? Então eu vim hoje fazendo uma reflexão dentro do meu entendimento, o que é aparência. Então, vamos trazer alguns exemplos e fazer algumas separações para a gente poder saber de que aparência Joel e Jesus trata. Porque para a gente chegar a esse discernimento é muito difícil sozinho. Eu sei disso. Eu sofri muito até eu entender que aparência que eles estavam falando, né? Porque nós somos baseados nos 5 sentidos. E a aparência está ligada diretamente ao nosso sentido de visão. Normalmente é visão. A audição também traz, o tato também traz essa aparência que o ser humano acredita que seja a aparência, né? Então, eu quero trazer para vocês assim, algumas reflexões, alguns pensamentos que eu tenho que pode ajudar vocês a fazer essa separação e entender qual seria essa aparência que Jesus trata, Joel sempre fala, para a gente não fazer confusão. Nós temos que entender que o ser humano, sem estar com a consciência 100% ou a sua consciência voltada à espiritualidade, do que ele vive quando a gente trata de aparência? Ele vive das aparências e de aparência. Vocês conseguiram já entender um pouco a diferença entre aparências? Das aparências e de aparências. Vamos primeiro das aparências. O que seria viver das aparências? É tudo que você mantém mentalmente dentro de você. É um medo, é um trauma, é um receio, é uma inveja. Tudo isso é viver das aparências. Por quê? Porque isso está no seu nível mental, está dentro da sua cabeça. Não está ocorrendo naquele momento aquilo que você está dentro de você, aquilo que está te incomodando. A partir do momento que eu chego e tenho uma raiva de alguma coisa que aconteceu há uns dias atrás ou ontem mesmo, vocês concordam comigo que
a hora que você traz esse pensamento, essa aparência dentro de você, aquilo não está mais acontecendo. Aquele fato que ocorreu entre você, uma pessoa, uma condição, uma circunstância, aconteceu lá alguns dias atrás, alguns minutos atrás. E aquilo está dentro da sua cabeça. E quem tem que tratar isso é você. Aquela aparência que você está mantendo mentalmente ou você não está tendo consciência que aquilo está te fazendo mal, que aquilo está dentro da sua cabeça, e a única pessoa que pode resolver aquela aparência de uma briga, de um conflito, de uma raiva é você, você vai manter isso aí por muito tempo. E aí vai trazer o efeito ruim para você, porque aquilo vai te bloquear, aquilo vai te condicionar a ter um julgamento. Entendeu? Então nós temos que policiar, porque aí entra o vigiar e orar, que é mais o vigiar. A gente tem que vigiar nossos pensamentos constantemente, diariamente, para que isso que está no nosso nível mental não crie bloqueios para a gente fluir o nosso dia a dia, fluir a nossa harmonia. Então, isso é viver das aparências, entenderam? Vamos citar um outro exemplo. Eu tenho uma aparência que uma pessoa tem um bem material, uma casa boa, um emprego bom, um salário bom, vive muito bem financeiramente falando. E eu acho que a pessoa não faz por onde ter tudo aquilo. Isso aí a gente chama de inveja. Infelizmente é inveja. E que é um julgamento que a pessoa está fazendo. Né? Porque o que o outro tem ou deixa de ter não é problema nosso. Cada ser humano é individual e tem a sua capacidade, tem que desenvolver essa capacidade. E dentro dessa dimensão que nós estamos, chamado planeta Terra, que é a nossa vida. Então, nós não temos que nos preocupar do que o outro tem e o que a gente não tem em relação ao outro, fazer comparações. Isso são aparências, são puramente aparências mantidas mentalmente. E isso te bloqueia e faz você não desenvolver a sua vida aqui e agora. Então, eu estou tratando com vocês primeiro das aparências para entrar no viver de aparências. Então vamos lá, para a gente não alongar muito esse vídeo, e eu acredito que esses dois exemplos que eu passei para vocês conseguiram entender. O que é viver de aparências? Isso já é algo psicológico. O ser humano, no decorrer das suas experiências, da sua existência ao longo do tempo, percebeu que ele tem que ter uma máscara social. Ele tem que ter uma forma de se apresentar para o outro de uma forma diferente do que ele é realmente. Isso nós chamamos dentro da psicologia, uma parte dentro da psicologia, que são máscaras sociais. E hoje, com essa tecnologia nossa cada vez mais avançada, essa máscara social está cada vez mais forte no nosso meio social. Eu vou te falar, a minha opinião é que a máscara social é uma coisa errada? Eu não sei. Eu não sei até onde é a máscara social de cada um de nós. Ela serve para a gente se apresentar e ter um convívio em comum, falando humanamente, né? A gente tem um convívio para poder não ter tantos conflitos. Então às vezes eu me apresento para um outro da forma que o outro gostaria de me ver.
E com isso, eu consigo ter um convívio comum com a pessoa, sem conflitos, porque eu estou passando para a pessoa, já entendendo que ela gostaria de estar me vendo daquela forma, da forma que ela queria me ver. Agora, aonde é o problema disso aí que eu enxergo? É até onde você vai com essa máscara sua. Se você chegar ao ponto de ter uma percepção que essa máscara sua está tomando conta da sua essência, do que você é de fato, aí começa a se tornar preocupante. Vamos dar algum exemplo. Eu, Marcos, desejava viajar. Eu gosto muito de praia, né? Eu morei muitos anos em São Paulo e frequentava muito o litoral norte. Né? Conheço todo o litoral sul, norte, mas aonde eu tinha um encanto e aonde eu me encontrava minha paz era em Maresias, Boiçucanga, Maresias, aquela região. Ali eu ficava horas e horas olhando para o mar. E eu sentia uma paz interior fantástica. Então, eu estou citando esse exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor do que eu estou querendo dizer para vocês. Então, vamos supor, o meu desejo era viajar para o Nordeste e ficar 15 dias lá num lugar, num hotel 5 estrelas, onde o hotel já dá acesso direto ao mar, à praia, aquele sonho que a gente tem de um paraíso, né? A gente viver alguns dias dentro do paraíso. Aí tudo bem, aí o Marcos vai, programa a viagem, paga a viagem, parcelada, chega no dia da viagem, o Marcos vai lá para o Nordeste, vai para esse hotel, que é o sonho ou o desejo do Marcos, que aquilo seria o paraíso, né? E o Marcos vai lá, chega no destino e senta lá na mesa, sozinho, começa a tomar sua bebida predileta, começa a comer seu camarão, seu peixinho, e aí vem na mente do Marcos: puxa vida, eu tô aqui, agora, nesse local, sozinho, nesse paraíso, e não tô feliz igual eu imaginei que seria a minha felicidade aqui. Mas o que eu vou fazer, o Marcos, né? Sabendo que ele tem uma máscara social a ser alimentada. Aí o Marcos vai lá e começa a fazer selfie, dando sorriso, mostrando a paisagem, mostrando o camarão, mostrando o uísque mais caro que tem. Só que no fundo o Marcos não está feliz ali. O Marcos viu que aquilo ali, que ele entendia como felicidade para ele naquele momento, não era uma felicidade para ele. Aquele momento, aquilo que ele estava passando. Porque ele está sozinho, a praia está vazia, né? E você está num lugar onde as pessoas, os seres humanos, consideram como um paraíso. E aí qual que é viver de máscara? É você querer mostrar para o próximo, para o outro ou para a sociedade que aquilo você está no seu êxtase. Ali é o local e você está vivendo aquele dia que é o seu sonho, é um paraíso aquilo ali, e quer mostrar para o outro que o outro não está ali naquele momento e que você está usufruindo daquele momento. E na verdade, no seu íntimo, no seu interior, você não está feliz igual você imaginava que estaria. Então isso é um exemplo de viver de aparência. Não das aparências, é de aparências. Que isso se torna perigoso para cada indivíduo quando
ele não tem a percepção de até onde ele pode ir com essa máscara dele. E ele começa a viver baseado nessa máscara dele. Essa máscara social, de querer sempre mostrar para o outro que ele está bem, que ele está feliz, e na verdade ele não está. Aquilo é só uma... Aí que se torna só uma aparência. Se de fato o Marcos estivesse lá no local que ele desejava, que era o sonho dele, e de fato ele sentisse, tivesse o sentimento da felicidade naquele momento, ok. Eu não tô utilizando da minha máscara. Inclusive, quando você está com esse sentimento, você nem se preocupa em registrar aqueles momentos. Você só quer vivenciar e sentir. Para você não interessa tirar foto daquele momento que você está, porque aquilo vai ficar registrado na sua alma. Aquilo você vai trazer para você para a eternidade. Você jogou já para o fluxo aqueles momentos de felicidade. Aquilo vai transbordar não só para você, vai transbordar para as outras pessoas. As outras pessoas vão sentir você diferente. Vão ver que aquela viagem fez bem para você, que aquela viagem mudou você um pouquinho, entendeu? Então é bem diferente ser feliz e ter esse sentimento de felicidade do que a gente maquiar a felicidade para mostrar para o outro. O que o outro precisa receber da gente não são fotos, são sentimentos. Sentimentos que você passou naquela viagem. Não é foto, não é imagem, não é o que nossos 5 sentidos demonstram, mas é o que o coração da gente vai demonstrar. Vocês entenderam a diferença? Então vamos lá, já está quase encerrando esse áudio de hoje e vamos lá ao que interessa, que é fazer vocês entenderem um pouquinho a mais e ficar um pouquinho mais claro na cabeça de vocês o que é a aparência que Joel trata, né, e que Jesus também tratou na época dele, né, nos ensinamentos dele. E que eu vejo muita confusão entre os praticantes, os estudantes do caminho infinito. A aparência que eles estão falando não quer dizer que a gente, que vivemos nessa dimensão, aqui e agora, que o que ocorre com a gente ou com o próximo, naquele momento, não seja algo real nessa dimensão. Nós temos que parar de uma vez por todas de ter essa confusão. Temos que limpar esse tipo de opinião que a gente tem, que acaba criando dúvidas dentro da gente. O que é a aparência que Joel trata? Vou te dar um exemplo. A partir do momento que eu estou dirigindo meu veículo, como já ocorreu uma vez comigo um acidente grave com o meu veículo, graças a Deus eu estava sozinho, e eu sofri um acidente ao estar dirigindo, aquilo aqui nessa dimensão foi real. O Marcos sofreu um acidente onde o carro dele saiu da estrada e foi por meio de uma ribanceira. Então, aquilo foi real. Você entendeu? Foi real. O Marcos sofreu um acidente. Beleza? Entenderam? Aqui na dimensão, no planeta Terra, na terceira dimensão que nós estamos, o Marcos, através dos nossos 5 sentidos, o Marcos sofreu um acidente. Aquilo não foi uma aparência. Aquilo foi um acidente. E o Marcos quase desencarnou. Mas no final do acidente, que foi gravíssimo, o Marcos machucou só o peito do pé dele, porque eu dirigia descalço na estrada, e meu carro saiu mais de 1 metro de altura, quando ele bateu no meio-fio, e subiram as 4 rodas,
a mais de 1 metro de altura, depois caiu, duas rodas saíram do meu carro e o Marcos bateu o peito do pé, como ele dirigia descalço, no pedal. E aí inchou meu peito do pé. E eu tava com cinto de segurança, eu bati a cabeça no teto, meu carro não chegou a capotar. E o Marcos, a única coisa que veio na mente do Marcos naquela fração de segundos foram duas coisas. Não, eu não tenho mais o que fazer e, por favor, que não tenha nenhuma árvore na minha frente. Foram as duas coisas que passaram na minha cabeça. E meu carro foi se arrastando e parou em frente a uma árvore enorme, enorme. Então, voltando à questão da aparência, aquele momento foi real, entenderam? É isso que eu quero mostrar para vocês. Foi real. E o que se transformou numa aparência é o que vem depois. O que traria para o Marcos manter esse acidente dentro da cabeça dele? Só aparência.